E abram a Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 9, do verso 46 em diante. Lucas 9, tem Bíblias presenciais e tem Bíblias digitais aqui, não é? Entre nós. Tem mais Bíblias digitais do que Bíblias físicas. Então, abra qualquer uma das duas, por favor, em Lucas, capítulo 9, do verso 46 até o 56, que diz assim: levantou-se entre eles, os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é aquele que é grande. Falou João que depois viria a escrever o Evangelho, as 3 cartas universais, o Apocalipse, que viria a ser aquele que se deitaria no peito de Jesus na última hora, na última ceia. Não era à toa que o apelido que ele tinha, e que Jesus mesmo deu a eles, esse apelido a ele e os irmãos, era Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Então o filho do trovão disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos em nome de Jesus, porque não anda conosco, não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós outros. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que Jesus devia ser assunto aos céus, partir da terra para o Pai, manifestou no seu semblante, manifestou no rosto, a intrépida resolução de ir para Jerusalém, porque ele já dissera que profeta nenhum morria fora de Jerusalém. Era uma cidade assassina de profetas. Então enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, e a região da Samaria não está tão distante já de Jerusalém. E os enviou para lhes preparar uma pousada antes de que ele chegasse a Jerusalém. Mas os de Samaria, os samaritanos, não o receberam, não porque não quisessem, mas apenas porque o aspecto de Jesus era de quem decisivamente não pararia na Samaria, ele queria ir logo para Jerusalém. Então eles foram gentis o suficiente para dizer: passa, a gente preparou tudo, mas pode ir. Estava na cara que ele não queria ficar lá e eles favoreceram-lhe o caminho. Vendo isto, os filhos do trovão, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Filhos do trovão. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu. Não é? Lhes disse, repreendeu. Deve ter sido um tom de uma energia forte. E disse: vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E então seguiram para uma outra aldeia, já bem na porta de Jerusalém, provavelmente Betânia,
aonde ele costumava ficar, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E eu peço a Ti, Jesus, que essa palavra simples, singela, de sempre, porém eterna, enquanto houver mundo, enquanto houver sol, enquanto houver lua, enquanto houver terra, passarão todas as coisas, mas essa palavra e o seu ensino e o seu espírito não passará. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós estamos vivendo dias, para mim, de profunda estupefação. Na realidade, eu nunca imaginei que, enquanto vivo na Terra, eu fosse assistir às coisas que estão acontecendo no planeta hoje. E eu não me refiro às coisas que estão acontecendo no mundo. Eu me refiro àquelas que estão acontecendo naquilo que nós chamamos igreja, no cristianismo. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, eu poderia imaginar que iria assistir o que eu estou assistindo. Houve um tempo, na década de 70, que eu criei de todo o coração que esse planeta ainda seria profundamente impactado pelo Evangelho genuíno de Jesus. Em plena Revolução Militar ou ditadura no Brasil, os dias eram bem melhores. Os evangélicos no Brasil eram só 3, 4% da população. Havia muita ignorância, mas sinceridade. E foi no meio daquela abundante ignorância, cheia de sinceridade, acerca da qual você podia falar, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém sem entendimento, como Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, que eu me converti, meu ministério explodiu de uma maneira totalmente espontânea, de Manaus para o resto do Brasil e depois para muitos outros lugares. Na década de 80, a ditadura militar foi dando lugar à democracia e num período de 4, 5 anos nós saímos daquele que era um tacão de regime pesado para a liberdade democrática. Mas mesmo o peso da ditadura no início dos anos 80 não pesava como eu sinto o espírito que pesa hoje. Aí nós terminamos o ano, a década de 90, já com todos os sinais do que vinha pela frente, subitamente deu uma virada. Aí nós começamos os anos 2000 e foram anos de derrocada. Nunca, numericamente, o que a gente chama de igreja cresceu tanto. Não foi propriamente um crescimento, um inchaço, sem consciência. Muita gente comprando Bíblia, as sociedades bíblicas faturaram como nunca. Mas nunca se leu tão pouco a palavra, nunca se desconheceu tanto o Evangelho, nunca a Bíblia foi tanto apenas um talismã, um livro mágico para se guardar em casa para espantar espíritos maus. Nunca se foi tão obscurantista, tendo tudo para que não se o fosse. À medida em que as tecnologias aumentavam e o acesso à informação crescia, no meio cristão a desinformação florescia e a superstição aumentava e o obscurantismo se enraizava. Aí você diz, e hoje? Hoje nós estamos vivendo dias
tão horrorosos quanto aqueles que precederam a reforma protestante do século XVI. Idade de trevas, de obscurantismo, de loucura, da alma vendida. Nós regredimos para aquele tempo no qual a igreja, que nunca foi perfeita, mas era sincera, embora ignorante, entre o primeiro e o terceiro século, foi corrompida pelo imperador Constantino, tanto quanto corrompeu o imperador Constantino no quarto século, de modo que a gente não sabe quem corrompeu mais quem. Constantino corrompeu a igreja. E a igreja gostou e corrompeu Constantino. De modo que eles retroalimentaram aquele processo que gerou o cristianismo e acabou com a igreja. Gerou instituições, gerou a Igreja Católica, gerou as igrejas ortodoxas, todas elas atreladas ao poder, nos seus lugares, nos seus mundos, tanto na Rússia, quanto na Grécia, quanto no Egito, nos coptos, quanto em Roma, a terra inteira. O mesmo cristianismo que quis se salvar no protestantismo de Lutero, de Calvino, de Knox, mas acabou se corrompendo logo depois. E que se corrompeu nos nossos dias, e só não vê quem faz parte da loucura, quem faz parte do processo. Mas se o Senhor Deus nos deixou alguns remanescentes que não dobraram ainda os seus joelhos a Baal, esses estão vendo e estão entendendo o que eu estou falando. Só os que tiveram os seus joelhos vergados, os que pelo obscurantismo espiritual, pela loucura, pela ignorância que deixou de ser inocente há muito tempo, chamam o que está à nossa volta de avivamento, só que não tem Espírito Santo. Chamam de crescimento aquilo que não passa de inchaço. Chamam de presença de Deus aquilo que é só fogo estranho e ardência da carne e busca de poder, que é só inflação de natureza ideológica, política, sem quebrantamento, sem vida no Espírito, sem vida com Deus. Aí você diz, por que você leu esse texto? Por quê? Porque ele nos conta a mesma história, enquanto Jesus estava com eles. Mas é o mesmo tipo de agenda que está presente. Primeiro é quem é o maior. Quem é o maior? Como vocês todos, vocês moram em Orlando, outros em outros lugares. Mas tudo que existe foi ficando assim já no meio da década de 90, quando houve aquele boom de crescimento da igreja. E eu me lembro que o Fuller Theological Seminary, onde eu estive, e tenho muitos amigos, ou pelo menos tinha, abriu uma cadeira específica sobre o crescimento de igreja. Quem dava aula era também outra pessoa que eu conhecia bem, o Peter Wagner. E o centro desse movimento estava na Coreia do Sul, na igreja do Po Yong-cho, que depois se rebatizou com o nome de David Yong-cho. Tem gente aqui que não sabe nem o que eu estou falando, parece que eu estou falando grego, mas os dinossauros sabem do que eu estou falando. Foi ali que começou esse espírito do quem é o maior. Aí, aqui nos Estados Unidos, ficou a loucura de ver qual era a maior igreja. As coisas eram medidas por tamanho, por metro quadrado de templo, por quantos cultos por domingo se tinha e qual era a attendance em cada um dos services, das reuniões. Willow Creek, lá em Chicago, o povo todo foi ficando louco. Meu Deus,
São milhares por domingo. E eu fui muitas vezes lá, eu conhecia a liderança toda, eles me conheciam. Falei em eventos lá e, enfim, tínhamos proximidade. Eu tive proximidade com todas as grandes figuras do movimento cristão americano nos anos 80, 90 e até hoje, os que sobreviveram intactos. Tem outros que já partiram para o Senhor, outros ainda estão intactos. Mas quanto mais intactos eles ficam, mais distanciados de tudo eles se tornam. Primeiro porque eles não aguentam fazer parte da ânsia de vômito. Como conversando com um deles hoje, muito conhecido do país, ele falou, eu não suporto. It makes me sick. E ao mesmo tempo a presença deles deixa os outros, os que negaram o evangelho em nome da igreja e de quem é o maior, esses não suportam nem a presença deles. Quem é o maior? E aí você começa a medir. As pessoas falam comigo hoje em dia, não, eu frequento uma igreja em Dallas, que é a maior que tenho. Eu frequento uma outra. Todo mundo só me fala de quem é o maior. Eles vêm com a história de agora a maior é a fulana. Fulana é supostamente uma igreja, não uma mulher. Agora o maior é o pastor tal. Aí você vai saber porque ele tem 6 cultos por reunião e o que ele possui caracteriza o maior. E aqui tem um grupo de 12. Vocês vejam que não precisa haver milhões para que essa corrupção penetre. Com muito pouca gente, esse negócio pode ficar podre. Quem é o maior? E Jesus, conhecendo-lhes o coração. Imagina só, se com esses 12, o grito do coração deles já era um choque para Jesus, andando com Jesus, o que não tem mais quase ninguém fazendo. Você pergunta, está todo mundo andando no mover tal, na doutrina tal, no movimento tal. Jesus mesmo, quase nada. Agora, a fé de Abraão, é a fé de Gideão, é a fé de Sansão. Já tem gente pregando sobre a abençoada e ungida violência de Sansão. É a unção de Davi, especialmente quando cortava prepúcios de filisteus e trazia na mão, gloriosamente, aquele bando de fimose pendurada, aquelas pelancas filisteias, lá trazia ele. Tem gente já nesse espírito. Quando você vê uma pregação em Isaías, em Jeremias, é naqueles momentos em que eles estão dizendo a Israel que se não se convertessem ao Senhor, iriam para o exílio, ou isso e aquilo. Eles usam apenas os textos violentos do Velho Testamento para trazerem pânico na mente dos crentes. E não é para nada, é para trazerem dinheiro ao gasofilácio. Malaquias na cabeça, porque senão os 4 tipos de gafanhotos mencionados na Bíblia vão perseguir você. A tua casa vão devorar tudo. Novo Testamento, então, nada. Jesus é um estranho, é um alienígena, cada vez mais distante, porque Jesus ensina a amar, a perdoar, a ser misericordioso com o inimigo, a acolher. Jesus diz que os que vão entrar no reino dos céus são os que dão água, pão, comida, visitam, são gregários, são misericordiosos, têm compaixão dos que estão sendo perseguidos.
acolhem o órfão, a viúva, o estrangeiro, o refugiado. Jesus não serve para esse tempo, não serve para esta hora, não serve para esta geração, não serve aos objetivos políticos desse tempo, desse momento de escuridão. As Bíblias estão presentes, mas a palavra está morta, falida e moribunda. Quanto tempo faz que você não ouve uma mensagem de fato sobre cruz, arrependimento, convergência dos pecados humanos para Jesus, a ressurreição não como uma história de poder, para mostrar que o nosso Deus é mais poderoso do que os outros, não para comparar com Buda, Confúcio, Maomé ou qualquer outra coisa, numa espécie de UFC de deuses, num panteão de poderosos. Quanto tempo faz que você não ouve uma mensagem sobre ressurreição como um fator que bota você para frente, que te levanta da angústia, da depressão, do pânico, que dá coragem para viver, que salva do suicídio? Enquanto isso, enquanto se pergunta quem é o maior, cresce o número de suicidas. Pastores se suicidando, suas esposas, seus filhos, crentes desesperados, porque não tem evangelho, só tem essa ufania, esse grito orgulhoso, diabólico, essa síndrome de Lúcifer, em exaltação, mas o evangelho, o poder, o fator existencial, espiritual da ressurreição também está morto. Há um tempo atrás, um pastor dos mais conhecidos no Brasil disse para os líderes da sua denominação que a igreja inteira tinha que se mobilizar para eleger a maior quantidade possível de políticos. E aí alguém perguntou: por quê, pastor? Por que a gente precisa de tanto político assim? Aí ele disse: porque já imaginou, sem político nós não tínhamos o evangelho. Olha só, vamos pensar em Jesus. Jesus, a gente não teria nada para falar de Jesus se não fosse José de Arimateia e Nicodemos, que eram os políticos, membros do Knesset, do Sinédrio, que era a instância política de Israel. Porque quando Jesus morreu na cruz, se não tivesse a influência política deles, Jesus ia ficar pendurado na cruz até apodrecer, como normalmente os romanos deixavam. Foram eles que foram lá querer apressar o processo. E se José de Arimateia não tivesse uma tumba aberta na rocha, onde ninguém tinha sido posto, na porta da qual se podia rolar uma pedra para depois ser removida, Jesus teria sido, depois de podre na cruz, enterrado no chão. Não teria tido ressurreição, já pensou? Seria Jesus zumbi, saindo de lá todo podre. Você veja a cabeça, e é um dos líderes mais conhecidos no Brasil, dizendo que sem José de Arimateia e Nicodemos nós não teríamos evangelho. Quem é o maior? Mas o Senhor, conhecendo-lhes os corações, sabendo que se lhes passava no íntimo, tomou uma criança e a colocou junto de si. A primeira resposta de Jesus a essa loucura, a esse ensandecimento, a essa viagem diabólica, é pegar uma criança e botar no colo. Porque, minha gente, se eu e você não nos deixarmos manter e colocar juntinho e no colo do Senhor, a gente é tragado por tudo que está aí de loucura à nossa volta e não tem saída e não tem volta. Pegou uma criança e botou no peito.
junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Isso hoje em dia, as pessoas, quanto tempo faz que você não ouve ninguém falar a respeito disso? Você de vez em quando vê gente sendo chamada, quem quer aceitar a Jesus aqui, levante a mão. O que Jesus nunca fez, né? Quem quiser me receber, levante a mão e venha à frente. Interessante, Jesus não falava de Jesus, ele falava o Evangelho. O Evangelho de Jesus é isso. Quem receber os outros, me recebe. Quer me receber? Acolha o seu irmão. Receba o diferente, não é só o seu irmão, é uma palavra que ficou corrompida. Você pensa nisso como membro de igreja. Não, isso não existia nos dias de Jesus. Seu irmão era o próximo, qualquer próximo, mais distante. O samaritano deu o exemplo de que o próximo é qualquer um. E acerca do exemplo dele, Jesus disse, vai tu e faz o mesmo. É assim que tem que ser feito. Você quer acolher Jesus? Ame a Jesus no seu próximo, acolha o próximo. Do contrário, meu irmão, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê se você não ama o seu próximo? Seja ele de que natureza seja, a quem você vê. Os racismos vão se trocando em mutualidade. Os brancos são racistas com os negros e os negros vão se tornando cada vez mais racistas com os brancos. E os povos todos vão ficando racistas uns contra os outros. Ontem mesmo eu, minha mulher, o Luiz e a Vânia, esposa dele, fomos objeto de uma experiência racista no lugar onde a gente estava, numa ilha, onde só havia pessoas de cor negra, mas que estão por aqui com o racismo que recebem, e agora, se você chega um pouco mais branquinho, recebe racismo também. Só vai tudo ficando pior, porque a gente não recebe Jesus no outro. Hoje eu estou aqui doido para dar um beijo naquele querido que está ali, a quem eu não beijo há mais de 20 e tantos anos. E na esposa dele, ele com uma barba bonita. Eu vi converter-se lá em Manaus, há tantos anos atrás, há uns 40 anos, por aí, Silvio Lucena. Eu estava olhando daqui e vendo o meu amigo Alcimar sentado ali, com a cabeça branca, tantos anos de convívio e tanta gente amada. É fácil amar a vocês. É moleza. Amar o Silas é fácil. Jesus mandou amar a todos, mandou amar o inimigo. Mandou estender o puxadinho para ele. Mandou dar a túnica. Mandou perdoar. Se é a única maneira de você me acolher é assim, do contrário, não há outra. Você acha que recebe Jesus como? A não ser recebendo-o no próximo, mesmo próximo que você não gosta. Eu não sou chamado a gostar do mundo, eu sou chamado a amar os seres humanos. Amar é uma coisa, gostar é outra, e eu amo um monte de gente que eu não gosto. Gente aborrecível, fazem coisas que eu detesto. Mas eu os amo, porque o amor não é uma emoção, não é um sentimento. O amor romântico é aquele que faz você querer beijar o outro e deitar na cama. Agora, tem muitas formas de amor e o amor de Deus é amplo. E inclui até aquele que te odeia, que te detesta. De quem você não gosta, mas não gostando, todavia o ama, ora por ele, pede que a mente dele mude, que a atitude dele mude, que o coração dele se converta, que ele vire gente enquanto eles têm a oportunidade de fazer isso na jornada e no caminho.
A primeira resposta para quem é o maior é se tornar como uma criança, é se deixar ficar bem juntinho e receber. Receber todos, qualquer um, esta criança. Ele vai dizer em muitas outras porções do Evangelho, receber o estranho, como em Mateus 25, receber aquele que você nunca viu, nunca conheceu, não sabe quem é, acolha. Porque quem fizer isso está me recebendo. Por que a gente vê hoje aquilo que a gente chama igreja parecer com tudo, menos com Jesus? Você não vê traços do DNA de Jesus naquilo que a gente chama igreja. Você vê traços do presidente da República, vê traços ideológicos, vê traços de todos os DNAs, menos do DNA de Jesus. E quem tem o DNA de Jesus é maltratado, é escorraçado, é herege. Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, recebe Deus. E tem muita gente recebendo Jesus e recebendo Deus, não porque soube de Jesus e soube de Deus, mas porque recebe crianças, recebe o próximo, espalhados pelo mundo inteiro. Nem ouviram falar de Jesus nem do Evangelho, mas são capazes de receber os que ninguém recebe. E a palavra de Jesus se cumpre. Aquele que receber esta criança, a mim me recebe. Se receber em meu nome, recebeu com muito mais lucidez ainda, bem-aventurado seja. E recebe o meu Pai, aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos. E cada vez mais aquele que acolhe, é o menor de todos, é o tolo. O poderoso, a gente ouve por aí. O poderoso é o que não perde tempo com quem não dá nada. Essa é uma lição que está correndo a igreja para todo lado. Eu vou, às vezes, pelo Brasil e aqui não vai ser possível porque tem hora para acabar e tal. Mas se fosse no Brasil, eu só sairia daqui até dar um beijo na última pessoa e orar por quem quisesse. E às vezes é muita gente. A reunião acaba às 9h30, eu fico até 00:30, 1h. E passam pastores na fila, aí me dizem, meu irmão, não precisa fazer isso tudo não, você perde muito tempo com quem não tem nada para dar. E tem uns que pregam isso no púlpito. Se você não tiver nada para oferecer, não me procure. Isso tudo sendo feito em nome de Jesus. Porque todos querem ser o maior e ele está querendo saber quem é que se candidata a ser o menor. A ser o menor, que é aquele que acolhe, aquele que perde tempo, aquele que não ganha nada, aquele que faz por amor, aquele que faz por fazer. Esse é considerado o menor. E ele disse, aquele que for o menor de todos, esse aqui é grande na presença de Deus. Você tem esse sonho? Se numa época como essa, onde todo mundo quer ser exaltado, Senhor, me faz famoso. Eu vejo gente que me encontra por aí, meu Deus, o que eu faço para ser famoso? Eu digo, eu não tenho a menor ideia. Eu nunca tentei. O Silvio sabe que eu nunca tentei. Eu me converti lá em Manaus em 73, fui para a rua pregar para os hippies, para os malucos, para os loucos, convidá-los para a igreja. E aí depois a TV abriu a porta para mim, eu não estava lá na porta pedindo, por favor, deixa. Eu falei, não, me chamaram. O Dr. Felipe Dal falou, eu soube que está acontecendo um milagre na cidade, que você, que era o cara mais incorrigível da cidade, se converteu e está pregando. Você não quer pregar de graça aqui, não?
Aí me deu um horário, às 6h30 na TV, todo domingo. Aí lá estava eu pregando, não pedi nada. Aí de lá foi espalhando. Mas eu, pessoalmente, nunca quis ser o maior. Eu sempre quis servir a Deus de todo o meu coração na minha geração. Aí eles vêm me perguntar como é que eu faço, o que eu tenho a ensinar para eles se tornarem famosos. Eu digo, eu não tenho ideia, meu amigo. Vá perguntar para outro. Eu não sou um digital influencer. Não sou. Eu quero que o evangelho influencie milhões de pessoas, mas eu não sou, eu não me autodesigno. Eu sou apenas ainda um homem vivo, ficando cada dia mais velho e cada dia mais cheio de amor pelo evangelho simples de Jesus que me habita com toda a graça. Quem é o maior? Aí João veio e falou. Quando não deu certo essa história de quem é o maior, ele veio com uma outra questão. Já que a gente, entre nós, não pode haver um maior, mas pelo menos a gente quer ser parte dos melhores. Então, nós somos os melhores. Pronto, está resolvido. Ninguém aqui é o maior, mas esse grupo é o melhor. A natureza humana é diabólicazinha, não é? Perversa ao extremo. Aí olha o sofisma. Tá bom então, Senhor. Tá todo mundo num pódio igual. Mas o nosso pódio coletivo é mais alto do que o pódio da humanidade. Porque nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome. Mas se não fizer parte do grupo, se não aprender as manhas, as tretas, os trejeitos, as manias, os códigos do gueto que você pertence, se não tiver todos os cacuetes do grupo ao qual você é ligado, se não aplaudir as mesmas coisas, não adianta. O diabo pode sair quando você fala em nome de Jesus, mas os crentes vão querer calar tua boca. O diabo respeita a autoridade do nome de Jesus na tua boca, mas se você não anda com aquele grupo, se você não se identifica com aquele movimento, eles vão tentar calar tua boca de qualquer maneira. Por exemplo, tem muita gente que pensa que eu fui banido no meio evangélico, chamado de o grande herege, porque eu me divorciei. Não foi, não. Antes de mim, muitos se divorciaram e eu os ajudei a continuarem vivos dentro da igreja. O que foi a grande situação foi quando eu pedi divórcio da instituição. O divórcio da minha ex-esposa não teria sido um problema. Tanta gente me diz, Caio, você é o maior líder cristão que já existiu na história do Brasil. Fica aqui. Para com isso. O teu divórcio é bobagem. Dá 2 aninhos que já era. Eu disse, não, eu não estou me divorciando conjugalmente. Eu estou me divorciando institucionalmente, de tudo e de todos. Eu vou viver livre e abraçar a todos aqueles a quem Deus ama, que é o mundo inteiro, e com vocês não é possível. Quando eu abraço, subo num morro, prego o evangelho numa favela, 4.000 pessoas vão subindo à medida em que eu vou
de casa em casa, e eles vão se unindo a mim. Depois eu desço com aqueles milhares, e uma mãe de santo para no meio da descida e diz assim: reverendo, o senhor podia entrar aqui, orar no meu terreiro, orar por mim, pela minha família? E eu entro lá e oro. É um escândalo. É um escândalo. Vocês ficam querendo, de longe, me segurar, me prender, determinar as fronteiras do amor de Deus na minha vida. E eu não vou aceitar isso, eu vou morrer livre como eu nasci livre no Evangelho. E quando eu nasci no Evangelho, eu não queria nada, eu não queria coisa alguma, eu não queria ser pastor, eu não queria ser teólogo, eu não queria nada do que me ofereceram, eu não busquei coisa alguma. Pediram, insistiram, eu neguei 2, 3 vezes. Aí eles fizeram porque era interessante para eles fazerem, não para mim. E agora sou eu aqui, presidente dos evangélicos do Brasil, sem poder expressar minha liberdade de consciência, porque tenho que viver na média ponderada de vocês. E a média ponderada da igreja é pura mediocridade. Para mim não dava. Foi isso. Como até hoje tem gente que diz: entra para uma das associações de pastores. Diz que esse tempo passou, que você vai ver. Mas eu estou cada vez mais feliz. Os ateus me amam, me ouvem, se convertem dentro das suas casas. Vocês sabem qual é a maior denominação, segunda maior denominação do Brasil hoje em dia? A primeira é a Assembleia de Deus. A segunda são os evangélicos sem igreja. Que eu pastoreio essa denominação. Milhares e milhares no Brasil e no mundo inteiro, ouvindo a palavra. Eles ficaram com trauma de templo, mas estão sendo destraumatizados pelo Evangelho para crerem com pureza singela no Senhor Jesus. E eu não vim ao mundo para ficar evangelizando aqueles que, tendo todos os recursos disponíveis, não querem, com tudo que tem na mão, crer em tudo que está claro. E não estou preocupado com o julgamento de ninguém, porque o que existe nessa coletividade é isto. Já que nós não podemos declarar quem é o maior, nós declaramos que nós somos os maiores. Nós somos melhores do que os islâmicos, embora a gente mate também, goste de uma guerra, abençoe tiranos. Se o cara disser que vai bombardear uma nação, a gente não está nem aí. A gente não está nem aí para quantos vão morrer, quantas crianças, quantos pobres, quantos doentes, quantos aleijados, quantos miseráveis. Não, é o nosso grupo vencendo aquele outro, e até as nossas bombas são ungidas. Aleluia! Glória ao Senhor. Deus nos deu esse poder, aí de repente você esquece Jesus e você é devoto do Senhor dos Exércitos. E vamos para a guerra, porque nós somos os melhores. Até para expulsar demônio tem que ter a nossa validação. O único mediador entre Deus e os homens, a igreja diz que é Jesus. O problema é que para Jesus chegar até os homens, tem que passar pela igreja. Porque, como confissão, a gente diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Na prática,
Sem a mediação da igreja, ninguém chega a Jesus. Jesus não tem liberdade para ir sozinho. Ele tem que ser tutelado por nós. O Espírito Santo não está livre se nós não dissermos aonde ele tem que batizar, abençoar e salvar. E se nós não formos testemunhas cartoriais da obra do Espírito Santo na vida de alguém, nada aconteceu na terra. Tamanha é a presunção idêntica dessa descrição. Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Gente, não é possível que vocês não estejam enxergando o mundo de hoje aqui. Vocês não estejam enxergando tudo à volta de vocês aqui. Mas Jesus lhes disse, não proibais ninguém. Porque quem não é contra vocês, é por vocês. Vocês vejam o tamanho da nossa arrogância. Jesus é que disse, quem não é contra mim, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas na prática, nós, como os discípulos, não fiquem ofendidos, eu estou falando de Tiago e de João. Então, desculpa, eu falo de você, falo de qualquer um. Se o Evangelho diz que Tiago e João entraram nessa, eu não quero nem saber, eu passo por cima. Digo em qualquer assembleia, porque está tudo igual e pior. Proibimos porque não anda com a gente, porque não carrega uma das nossas bandeiras. Proibimos. E Jesus disse, olha, é inverso. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Mas sou eu, não são vocês. Vocês é o reverso disso tudo. Quem não é contra vocês já está agindo em favor. Então, não proíbam ninguém, vocês não são o absoluto de nada, nem de coisa alguma. Mas na nossa arrogância, a gente se coloca no lugar de Deus. Depois a gente fica querendo saber quem é o anticristo. O anticristo até aqui somos nós, que nos colocamos no lugar de Deus, sentamos no trono de Deus, proibimos quem quer que faça qualquer coisa em nome de Deus e que não ande conosco. Nós somos o Vaticano, em qualquer lugar, não é só na Igreja Católica. É esse mesmo Espírito e não se discerne, assentado no lugar santo, falando em nome de Deus como se Deus fora. Proibindo. Não proibais. Quem não for contra vocês já está em favor de vocês. A vida é difícil demais. Se vocês entrarem nesse espírito, nesse molde de proibição, vocês vão cair no espírito do diabo. Alguém expulsa demônio em meu nome e vocês, como Satanáses, proíbem aquele que faz o bem de fazer o bem que faz, só porque vocês se tornaram o absoluto arrogante de vocês próprios. Será que não dá para enxergar? Eu estou falando grego. Todo mundo está compreendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu estou distorcendo alguma coisa do Evangelho até aqui? Se eu estiver, levante e diga. Agora, se você não se levantar e não disser, não se cale para sempre, não. Abra a sua boca e saia daqui dizendo, hoje eu ouvi o Evangelho de novo.